que é um conteúdo, assim, bem levinho, bem de boas-vindas mesmo, né, para vocês se apropriarem do que a gente vai falar ao longo do curso. Eu já, de antemão, já adianto para vocês que essa disciplina é um dos meus xodóis, eu adoro essa disciplina, é uma disciplina que está totalmente dentro da minha área de atuação, né? Então, eu fico muito feliz em ter a oportunidade de mostrar essa disciplina para vocês. Ela traz um conceito assim muito importante que a gente usa na ciência da computação, que é um conceito chamado pensamento computacional. O pensamento computacional, ele traz para a gente pelo menos 4 pilares importantes para a nossa vida, né? Para a resolução de problemas. Então, o pensamento computacional, ele não é diretamente ligado à informática, ele é ligado à solução de problemas, né? Problemas esses que podem ser de naturezas diversas, né? Mas o mais importante é que ele nos ajuda como começar a trabalhar esses problemas. Então ele fala, num primeiro momento, que você deve decompor o problema, né? Você deve abstrair o problema, você deve criar algoritmos para resolver esse problema. Então, assim, isso é importante quando a gente constrói um conhecimento para a solução de problemas. E é sobre isso que a gente vai falar nessa disciplina, né? A gente vai aprender por meio de programação, né, a construir soluções para diversos tipos de problemas, né? Então, aqui tem uma breve apresentação minha, né? E eu vou começar, gente, isso é proforme. A gente precisa começar situando vocês da onde a gente parte, da onde eu falo, né? Eu falo de uma ciência que começou lá atrás com a ajuda de diversas ciências, com a ajuda da matemática, com a ajuda da eletrônica, com a ajuda da física, com a ajuda da química. Então a ciência da computação, né, ela surge dentro de diversas outras ciências para compor um eixo de ciências exatas, né? Então, a história da computação, ela traz para a gente, né, alguns conceitos, e eu tirei esse conceito aqui da Wikipedia, né, que diz que a capacidade dos seres humanos em calcular quantidades dos mais variados modos foi um dos fatores que possibilitaram o desenvolvimento da matemática e da lógica. Nos primórdios da matemática e da álgebra, utilizavam-se os dedos das mãos para efetuar os cálculos, né? Então isso, desde lá de trás, a gente diz que isso foi o início da ciência da computação, o início da história da computação. Não confundam computação com computador. O computador é uma ferramenta que é usada na computação. A computação é o ato de computar dados. Então, a matemática faz computação e diversas outras ciências, tá? Mas existem ferramentas como o computador para auxiliar na computação. No entanto, o que a gente coloca lá como o início do processo, né, de criação da computação, o surgimento do ábaco, né? O ábaco existe há mais de 2 milhões de anos, 2 mil anos, pelo menos. Então, assim, isso aí a gente considera o início de tudo, né? Mas já lá no século XVII, né, surgiu a régua de cálculo, e isso já trazia avanços para o processo de cálculo, de computar dados, né? Por volta lá de 1640, surge a máquina pascalina. A máquina pascalina foi desenvolvida por um matemático, né? Um francês, né? O Pascal, e ele depois, mais para frente, ele também foi responsável pelo surgimento de uma linguagem de programação que era usada nesse curso de matemática até pouco tempo. Né? Nós mudamos até pouco tempo, usamos até pouco tempo a linguagem de programação Pascal
para dar essa disciplina, né? Essa disciplina na licenciatura. Agora não, a gente optou por uma linguagem um pouco mais moderna e que tem uma pegada mais científica, mais matemática e tal. E assim vai, né? Se vocês leram o material, né, vocês vão vendo que eu mostro ao longo dos anos, né, uma breve visão da história da matemática, da história da computação. E aí nós chegamos à computação moderna, né? Porque a matemática, a física, a química, elas deram o alicerce para chegarmos à computação como é hoje, né? Por quê? Poxa, professor, mas a química, claro, os componentes de computador hoje, eles se aproveitaram dos componentes químicos, por exemplo, descobriram que o silício era um bom componente, que o cobre era um bom condutor de calor. Então a química, a física, elas vieram para contribuir com todo esse desenvolvimento da computação, né? Eu vi um plim-plim, eu acho que é alguém tentando entrar. Isso, deixa eu permitir aqui. Pronto. Então, assim, a computação moderna pode ser definida pelo uso de computadores digitais, tá vendo? Ó, tem um link, mas uma coisa não é a outra, né? Que não utilizam componentes analógicos, né, como base do seu funcionamento. Então, assim, a computação moderna, ela é dividida em 4 gerações, tá? As 4 principais gerações. A primeira geração são dos computadores que eram desenvolvidos com base em válvulas. Assim, eu tenho 41 anos, eu não peguei as televisões de válvula, né? Eu não cheguei a pegar as televisões de válvula, mas o processo era o mesmo, né? Você tinha válvulas que eram muito parecidas com lâmpadas, né? Basicamente pareciam com lâmpadas, e elas tinham em grande quantidade nos equipamentos. E se vocês olharem essa foto que está aí do lado, né, vocês veem que o computador antigamente era uma coisa gigantesca, que cabia em salas enormes, né? Então, sim, muito, muito frequentemente esses computadores davam problemas. Por quê? As válvulas, elas são tipo lâmpadas incandescentes, então elas geram um calor enorme e, por muitas vezes, queimavam, né? Uma coisa curiosa, né, que eu posso relatar desse período é que aqui, nessa época, surgiu o conceito de bug. Todo mundo já deve, em algum momento, ter ouvido essa palavra, bug. Ah, o computador deu bug, né? Esse sistema deu bug. Ah, o celular deu bug. Bug é uma palavra hoje associada a erro, a problema, né? Mas ela surgiu nessa época aí, entre 1950 e 1959. Sabe por quê? Você já deve ter reparado que quando a gente está em períodos muito quentes do ano, começam a surgir assim na rua, né, nos postes e tal, aqueles bichinhos que são atraídos por luz, né? São cupins, são mariposas, e eles são atraídos por luz. Não diferente. Nessa época, com as válvulas eletrônicas, geravam calor e luminosidade, isso atraía diversos bichinhos para dentro dessas máquinas. E aí esses bichinhos eram fritos lá dentro e aquilo ocasionava problemas nesses computadores de válvula, né? Porque às vezes queimavam as válvulas, às vezes davam esses problemas, e aí as pessoas diziam, poxa vida, deu bug, mas o ter dado bug é porque tinha dado bicho no computador, e aí ele dava problema, porque eles eram atraídos por aquele calor, por aquela luminosidade. Então o termo bug surgiu nessa época, né? Essa é a curiosidade. A maioria dos programas nessa geração eram escritos em linguagem de máquina, ou seja, uma linguagem que ela é compreendida pelo computador, mas ela é muito distante da nossa linguagem natural, da linguagem que a gente costuma utilizar. Já a segunda geração, que fica ali entre 1959 e 1965, já surgiram os computadores
de transistores que vinham a substituir as válvulas eletrônicas, né? E aí já também começaram a trabalhar a questão da tecnologia de circuitos impressos, né? Que se imprimiam aquelas placas para se colocar os transistores e, com isso, fazer os computadores funcionarem, né? Então, nessa segunda geração, a gente pode dizer que existem duas divisões possíveis, né? A dos supercomputadores e a dos minicomputadores. Mas não pensem que nessa categoria de mini-computadores nós estamos falando de computadores como os nossos notebooks ou como os nossos computadores desktop em casa. Não, são mini-computadores que chegavam a ter 3 metros de altura, né, que chegavam a ter o tamanho de 2 metros de comprimento. Isso era um mini-computador. Por quê? Porque eles ainda demandavam uma quantidade enorme de circuitos dentro dele, né? Já na terceira geração já começa a mudar um pouco, os computadores começam a ficar menores, né, com mais velocidade, e eles ganham um maior número eles conseguem fazer mais cálculos, né, em menos tempo, né? E nessa terceira geração, né, ali entre 65 e 75, já começam a surgir os circuitos integrados, né? E por fim, né, assim, eu particularmente acho que poderia se dividir essa quarta geração em mais duas, né? Mas, enfim, a ciência da computação ainda tem isso como estabelecido, né? Que a quarta geração, né, é a geração que a maioria de nós presenciou, né, ali de 1975 até os dias atuais, né? Então a maioria de nós, assim, que estamos aí na casa dos 40 e entre 40 e 50, essa é a que a gente mais acompanhou, né? Que é o surgimento dos microprocessadores que alimentaram os computadores pessoais. E aí tem a pioneira, né, no processo, que foi a IBM, né, que lançou, vamos dizer, o IBM PC, né, PC de personal computer, né, de computador pessoal, mas além dela tiveram diversos outros. Quem assistiu o filme lá do Bill Gates, né, sabe que na época ele já usou para ter ideias para o computador dele, né, o Apple, na época era o Macintosh, antes teve o Lisa, ele usou um computador chamado Altair, né? Tem até a fotinho dele ali. Esse Altair foi um dos primeiros computadores que estiveram disponíveis para uso. Ele era construído com componentes muito simples e tal, né? E o próprio Steve Jobs esteve envolvido, né, no início lá da criação da Apple, né? Ele e o Steve Wozniak, né, estiveram envolvidos nesse processo de criação, né? Então, digamos que nós vivemos hoje a quarta geração dos computadores, né? Cientes disso, né, que nós temos aí pela história da computação 4 gerações, a gente começa agora a dividir duas categorias importantes de classificação dentro dos computadores, né? Existem os hardwares e os softwares, né? O que é hardware e software? Isso aparece muitas vezes quando a gente está lidando com computadores. Então vamos já de cara entender a diferença, né? Tem uma frase muito engraçada, né, que a gente sempre usa para diferenciar hardware de software, que é: o hardware é a parte que você chuta, então é aquilo que é físico, né? Já o software é a parte que você xinga, porque tu não tem como acertar, porque é a parte lógica, né? Então no software, você só apenas pode xingar, você não tem como acertar ele, né? Então, essa é a diferença entre hardware e software, né? Então, o hardware, né, tem aí a explicação, né, que é a parte física do computador, é o que faz o computador funcionar de certo modo, é o que recebe a eletricidade para a produção de dados e assim por diante.
Então o hardware seria lá o seu monitor, seria a sua impressora, seria seu teclado, seria o gabinete, o HD, o CD-ROM e assim por diante, né? Já o software, né, de modo geral, é toda a parte digital que está ali do seu computador, né? É um conjunto de instruções que foram construídas para dar ordem aos hardwares. Então, as instruções elas vão dando ordem aos hardwares para ser produzido alguma coisa, né? Então, a esse conjunto de instruções, a gente dá o nome de software, né? Então, software são os aplicativos. Então, se você está usando um Facebook, um Instagram, sei lá, um navegador de internet, você está usando um software, né? Você está usando um app, né? Hoje a gente chama de app ou aplicativos, né? Então, isso é o software, né? É aquilo que é virtual, é aquilo que é implementado por uma linguagem de programação para dar ordens ao hardware. Então nós temos aqui mais ou menos essa divisão, né? Então o hardware está ali na nossa direita, né? Então os celulares são hardware, os computadores, impressoras, e o software, né, é aquela parte mais lógica, são os sistemas operacionais, né? O Windows, o Linux, os aplicativos que a gente usa, né? O Gmail, o Google Chrome e assim por diante, né? E aí eu citei uma coisa que é o Windows, o Linux. O que é o Windows, o que é Linux? Bom, são as primeiras coisas, vamos dizer, a segunda coisa mais importante da lógica dos nossos computadores, né? A primeira coisa importante na lógica dos computadores é um sistema chamado BIOS, né? Ou algumas pessoas chamam de BIOS, que é o Basic Input Output System, que é o sistema que inicializa a entrada e saída de tudo. Ou seja, o computador só começa a funcionar depois que ele carrega a BIOS, né? Então, você, quando carrega isso, também chamam de setup, né? Assim, aquela telinha primeira lá do computador, ele está carregando um aplicativo que já vem gravado num chip que fica colado na placa-mãe, né? Então ele já vem lá, é programado na fábrica, você não programa aquilo, ele vem dentro de um negócio chamado EEPROM, né? E aí quando você liga o computador recebe uma carga elétrica, ele inicializa esse aplicativo, né? Inicializa lá o setup da máquina, então ele checa a memória, checa não sei o que, checa não sei o que lá, né? Que são as ações post, né? E aí depois disso ele carrega o HD, carrega a memória, carrega tudo, e a partir daí ele começa a funcionar. E aí a segunda coisa mais importante, o sistema operacional. Então, o nome já diz tudo. Sistema porque ele é um software, né? E operacional porque é ele que vai operacionalizar todas as ações do hardware, né? Então, o sistema operacional é o que vai administrar e gerenciar todos aqueles recursos que você tem ali de hardware. Então é ele que vai se comunicar com o monitor e mandar a sua imagem. É ele que vai se comunicar com a sua caixa de som e mandar o som. É ele que vai se conectar com o seu HD e vai mandar os dados e pegar os dados. Então, o sistema operacional é a base do funcionamento do seu computador. Se não tivesse sistema operacional no seu computador, você não usaria o computador, porque como você daria as ordens aos hardwares? O hardware, ele não fala a nossa linguagem, ele fala a linguagem de máquina, que a gente vai ver mais para frente, que é uma linguagem baseada numa escrita binária. Então é 0 ou 1, ou ligado e desligado. Então, tudo no computador, ele vamos dizer assim, comunicado através de zeros e uns, né? E você não vai saber tudo que tem que fazer de ordem em zeros e uns. Então, você vai precisar do sistema operacional. Encare o sistema operacional como um tradutor. Você fala com o sistema operacional e ele traduz para o seu computador o que você precisa. Então ele é aquele cara que estabelece a interface entre o computador e o usuário, né?
Então aqui tem uma explicaçãozinha, né, para vocês, o que é o sistema operacional, vocês já tiveram acesso a isso, e eu cito alguns exemplos, né, de sistema operacional. Então nós temos ali o sistema operacional que é um dos mais antigos, né, o DOS, que é o Disk Operation System, né? Depois vem o IBM OS/2, tem o Unix, que é, vamos dizer, o sistema mais antigo. O sistema mais antigo seria o Unix, né? Aí tem o Linux, tem o macOS, tem o Windows, tudo isso é sistema operacional, né? Você está usando lá seu computador, ele está com o Windows lá rodando. Você está usando seu celular, você está lá com o iOS ou está com Android rodando nele, né? E isso também são sistemas operacionais, né? Então tudo aquilo que operacionaliza o hardware é um sistema operacional, é uma interface de comunicação, né? Então aqui tem mais ou menos a estrutura do sistema operacional, né? O hardware está lá embaixo quando vocês olham e os programas dos usuários estão lá em cima. Então ele faz esse meio de caminho, né? E aí surge, né, junto com os sistemas operacionais, o que é usado para produzir esses sistemas operacionais. Porque eles simplesmente não surgiram. Hoje a gente quebrou um ovo e surgiu um sistema operacional. Não, eles não nascem do nada, né? Eles não são uma obra divina. Alguém, em algum momento, teve que dizer, bom, eu tenho que ensinar o computador alguma coisa, eu tenho que dar instruções para esse computador. Então eu vou ter que estabelecer uma linguagem com esse computador. E aí lá nos primórdios, né, eles estabeleceram o seguinte, que o computador é burro, ponto. Isso é fato. O computador é uma máquina. Ele é burro, né? Mas ele é capaz de entender, por exemplo, sim e não. Né? Se ele é capaz de entender sim e não, por que ele não pode entender, por exemplo, ligado e desligado? Né? E por que o ligado e desligado a gente não pode usar o conceito de 0 e 1 para resumir essa questão? Né? Então, descobriu-se, né, que essas sequências numéricas compostas por zeros e uns eram capazes de dar as ordens que os computadores precisavam, né, que os hardwares precisavam. E aí você começou a pensar o seguinte, caramba, como que eu vou ensinar um computador a funcionar simplesmente dando zeros e uns? E aí surgiram pessoas, né, que desenvolveram linguagens de programação. As linguagens de programação criam um dialeto como se você estivesse aprendendo um outro idioma. Então, você tem lá, você aprende o inglês, então você tem um conjunto de palavras, né, e formas de juntar essas palavras que compõem a língua inglesa. Isso vale para qualquer tipo de língua. Você tem um conjunto de palavras, regras para se compor frases ou conjunto de palavras, isso é uma linguagem. No computador é a mesma coisa. Alguém chegou, criou um conjunto de palavras, criou regras, botou isso tudo junto e falou, olha, você pode usar essas palavras que a gente consegue dar ordem para esses computadores. E aí, essas linguagens de programação, elas podem ser divididas em dois níveis. Né? A gente chama primeiro de linguagens de baixo nível e linguagens de alto nível. Mas o que quer dizer isso? Né? As linguagens de baixo nível, né, elas são muito voltadas para a máquina. Ou seja, é uma linguagem que é construída muito próxima do que a máquina entende. Então são aquelas linguagens dificílimas de você usar, porque você está programando muito próximo ao hardware, muito próximo da máquina. Já as linguagens de alto nível são aquelas que você escreve numa linguagem muito próxima ao que você usa, né? Vamos convir que a maioria delas foram inventadas nos Estados Unidos. Logo, esse dialeto que a gente utiliza nas linguagens de programação, muitas vezes são palavras que vêm do inglês. Isso é inevitável. Por quê? Porque a maioria foi desenvolvido nas faculdades dos Estados Unidos, né? Então, uma linguagem de alto nível, ela traz um conjunto de palavras muito próximas do nosso, da nossa linguagem natural, né?
que um cara chamado compilador, ele consegue traduzir isso para o computador, né? Então, em qualquer linguagem que seja, ela é a primeira fase digamos, da transformação em código para o computador, ela é a compilação, né? Compilação é você pegar aquele dialeto, aquele conjunto de palavras, né? Aplicar as regras para ver se está tudo legal, e aí você monta um código que já é muito próximo do que a máquina vai entender, né? Então ele já gera uma linguagem muito próxima da máquina, né? Então é mais ou menos assim, ó, o programador, né, ele escreve um código, né? E esse código, depois que ele é compilado, ele é transformado num código intermediário, vamos dizer assim, que é o código que a máquina entende. E aí, quando um cliente recebe esse código, o computador já entende. Ele já consegue rodar esse código, né? Mas só o computador entende. Só quem vai entender como ele foi construído é o programador que escreveu aquele código, né? Então, o código compilado é aquele que sai de um código que o programador escreveu para um código que a máquina entende, né? Então, esse é o código compilado. Existe também o código interpretado, que é um conceito um pouco mais moderno. Por quê? Quando eu compilava, eu estava, de certo modo, preso àquela máquina que compilou o meu código. Ou seja, eu gerei um código que aquela máquina ou máquinas daquele tipo, daquele formato entenderiam, né? Então, se eu desenvolvi alguma coisa para uma máquina que entende o sistema operacional Windows, né? Então eu não poderia pegar aquele mesmo código, de repente, e rodar num sistema operacional Linux ou num sistema operacional macOS. Por quê? Porque eles vêm de naturezas diferentes, né? E aí surgiu esse outro conceito, que é o código interpretado. O código interpretado, ele um pouco diferente do compilado, o programador escreve um código e esse código ele passa por um pré-processamento pelo compilador que gera um código intermediário. E esse código intermediário vai para uma ferramenta chamada interpretador que gera o código na hora para o computador. Então eu posso pegar esse código, né, intermediário, né, que a gente vai ver mais na frente, que a gente chama de bytecode, e passar para um computador que tem o Windows. E aí o interpretador gera um código para Windows. Passar para um computador que tem Linux. Aí o interpretador gera um código que o Linux entende. Para um computador que tem macOS. Então ele gera um código para macOS. Então ele é um pouco mais portável, né? Eu posso passar para outras máquinas com um pouco mais de facilidade, né? Só que isso irá te obrigar a ter interpretadores, né? Então, a classificação básica que a gente usa é linguagens de baixo nível e de alto nível. E nas linguagens de alto nível, a gente ainda faz mais uma divisão que seria as linguagens compiladas e as linguagens interpretadas. E aí exemplos disso, por exemplo, uma linguagem compilada, o C, o C++, o Fortran, o próprio Pascal, que eu já comentei com vocês, que foi inspirada no matemático, né, Pascal. E as linguagens interpretadas são linguagens mais modernas, tá? Então você tem o Python, que é o que a gente vai utilizar no nosso curso, você tem o PHP, você tem o Ruby, você tem o Lua. Então são linguagens que são mais modernas e aí elas têm uma portabilidade um pouco maior. Tá? Então agora, pessoal, eu vou abrir um tempinho para perguntas, né, para vocês tirarem algumas dúvidas que vocês possam ter tido, alguma curiosidade, e logo em seguida eu inicio a gravação da segunda parte da nossa aula. Tá? Então eu vou voltar aqui para vocês, parar a apresentação e
estou aqui para vocês, se vocês tiverem perguntas. Se não tiverem perguntas, fiquem tranquilos. Se quiserem perguntar também só lá no final, depois que eu fechar tudo, ou daqui a mais uma explicação, também fiquem à vontade. Eu só estou abrindo um espaço porque eu concluí aqui a primeira etapa, e aí agora eu abro para vocês, de repente, se quiserem perguntar alguma coisa.